empreenderam. E o propósito inicial do Recri, quando nasceu no coração do Boris, que é o líder nacional, e consequentemente no coração do nosso apóstolo e do apóstolo Kevin, era de fato para que a gente tivesse esse ajuntamento como empresários, como que a gente pudesse falar de negócios, né, ter uma ferramenta para falar de negócios dentro da igreja, com princípios, com valores que nós acreditamos, que nós respeitamos. E para dar início a essa reunião, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça nesse instante. Pai, nós queremos consagrar tudo o que vai acontecer neste lugar diante do seu altar, Senhor. Tudo o que acontece aqui é para a tua glória. Nós sabemos que o Senhor é que cuida dos nossos negócios, das nossas famílias. Quando buscamos em primeiro lugar, Pai, nós lemos isso, o Senhor mesmo diz, se buscarmos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Pai, nós tomamos posse dessa palavra, nós colocamos o Senhor no centro de todas as coisas. Pai, o mundo nos diz como nós devemos fazer, o mundo nos diz para que lado nós devemos ir ou não. Pai, mas nesse instante, nessa noite, nesse início de palestra, Pai, eu oro para que todas as vozes venham se calar, Senhor. Tudo aquilo que é contrário ao teu reino possa se calar, Senhor. E nesse instante que nós possamos, nesse início de reunião, discernir e ouvir aquilo que está no seu coração. Não é a quantidade de pessoas que muda a intenção do nosso coração, Pai. Não é a quantidade de pessoas que muda o nosso humor, Pai, que muda a nossa busca, Pai. Mas é quem o Senhor é para nós, Pai. Aquilo que o Senhor fez um dia na cruz para nós. Nos traz à memória, Espírito Santo, toda a obra da cruz, a nossa dependência, e nós oramos ao mundo espiritual, onde há anjos e demônios ouvindo, a nossa dependência está em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade, continue estabelecendo o Teu reino dentro de nós, Pai. Que nós possamos realmente ocupar as 7 montanhas, Pai. Que nós possamos ser empresários, professores, Pai, educadores, Senhor. Que possa fazer a diferença nessa geração, Pai. Pai, nós nessa noite, nós correspondemos à Tua vontade. Nós correspondemos, Pai, à Tua chamada para as nossas vidas, Pai. É assim que nós oramos e consagramos tudo o que vai acontecer neste lugar. Amém e amém. Eu queria rapidamente ler o que é o Recri, os propósitos nossos. A gente está ao vivo aqui para o pessoal da internet. Então, para você que está chegando também na internet, está acompanhando a gente, seja muito bem-vindo. Você também que nos visita aqui, ou é a primeira, segunda vez, seja muito bem-vindo. Acreditamos e oramos para que depois... Isso daqui eu comecei um pouquinho para cima, vou começar já entrando a missão, visão e valores para a gente ser mais objetivo. Tá? Então o Recri é a rede cristã de empreendedores. A nossa visão, gerar um ambiente de relacionamento empresarial cristão, proporcionar negócios entre empresas e prestadores de serviços, cristão via network, dar apoio, suporte e cobertura espiritual a empresários e profissionais que almejam a visão de reino, preparar uma geração que permeia suas decisões profissionais e empresariais por valores inegociáveis. E direção profética, assim também ser luz e sal na sociedade, realizar eventos sociais de cunho evangelístico, assim como congressos, temas específicos relacionados ao mercado. Quais são os nossos valores? O Evangelho de Mateus registra o mais importante sermão de Jesus Cristo, o Sermão do Monte. Nele o Mestre lança as bases e fundamentos do cristianismo, fala de pilares no relacionamento entre homens
e entre homens e Deus. No capítulo 6 deste livro, Jesus ensina os homens a orar e nos deixa uma oração modelo. Nela, orienta-nos a invocar o reino, concluindo que assim será na terra como é no céu. A rede cristã de empreendedores, Recri, nasce da necessidade de compreensão e entendimento do reino em todas as esferas e segmentos da sociedade. E não tão somente na sua face eclesiástica. Em outras palavras, o reino não se manifesta apenas entre as quatro paredes de um templo ou exclusivamente em assuntos religiosos e espirituais. O desejo do coração de Deus é que sejamos luz também na economia e através de nossas empresas e negócios o seu nome seja honrado por meio de marcas que acompanham o reino como justiça, retidão, multiplicação, crescimento, desenvolvimento, criatividade, revelação, progresso e prosperidade. Eu queria rapidamente passar um vídeo para você que está de casa, para você que está aqui nos acompanhando, do que é o Recri. Se você puder, só dar uma apagar a luz, por favor. Não tá pronto, a gente passa no final. Tá o vídeo explicando rapidamente aí a forma prática do Recri. Não? Tá, a gente passa no final, perfeito. Eu queria rapidamente aqui chamar o Marcos para falar de algo que ainda está no forno, da gente, da revista aí do empreendedor. Por favor, Marcos. Ontem. Olá, boa noite a todos. Fui pego de surpresa agora, nem sabia que ia falar. Boa noite, tudo bem com vocês? No último evento, nós tivemos, terça-feira passada, a divulgação de um novo projeto que nós estamos trabalhando a quatro mãos aqui, né, principalmente sendo gerado aqui no Recri, que é uma revista sobre empreendedorismo. Então, essa revista, eu não sei se nós não temos a arte aí não, né, Júlio? Tá, depois a gente passa, mas a ideia é estar auxiliando todos os novos empreendedores, pessoas que estão iniciando seus negócios, pessoas que têm o desejo de ter informações adicionais sobre cursos, capacitações, oportunidades e também um canal de relacionamento onde você possa estar consultando ferramentas que vão adequar o seu negócio. Então, é algo que, pela misericórdia do Senhor, está sendo já bem no processo bem adiantado, né? Nós já temos já todo o escopo, toda a ideia, já está sendo desenvolvida toda a parte de arte, nós estamos contando com alguns colaboradores. Então, se você tem o desejo de estar contribuindo de alguma forma com alguma capacitação sua, ou até mesmo alguma ferramenta que você domine, nos procure no final do culto, procure eu ou o Júlio, e nós vamos aceitar assim, se Deus permitir, essa colaboração. Eu creio que será uma ferramenta muito importante, não só para a nossa igreja, mas para o município. Pessoas que estão iniciando o seu negócio, terem uma oportunidade de visibilidade. Então, nós queremos dar a voz, dar a visibilidade para esses pequenos empreendedores. Então, a revista Empreender Mogi, ela tem o objetivo de trazer essa visibilidade para o pequeno empreendedor. Amém? Então, alguém, depois que tiver interesse, nos procure no final dessa reunião. Obrigado, Júlio. E vale lembrar que o Marcos tem uma editora, então você que tem vontade de escrever um livro, fez o lançamento do livro do pastor, vai ter o lançamento do livro da pastora aí, e eu acho que, e talvez você que está aqui, está nos acompanhando aí de casa, ou está aqui, tenha um sonho de empreender,
né? Às vezes é interessante a gente estar com outros loucos que têm fé para estar junto, para a gente gerar esse ambiente, porque realmente empreender não é fácil, né? A gente costuma muito buscar lá fora, buscar informações lá fora, a estratégia está dando certo porque o meu vizinho fez isso ou não. E muitas das vezes quando nós decidimos seguir princípios e valores que nos norteiam, Deus tem algo abundante para a gente. Deus tem muita sabedoria. Deus criou todas as coisas. Há algo muito especial da parte de Deus para as nossas vidas. Então eu queria também aqui chamar a Tatiane para falar um pouco dessa sequência de cursos que nós vamos ter aí, demos início nesse mês, finalzinho de mês. Pode vir, Tati. Boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Tatiane Nascimento, né? Sou parceira do Sebrae e vou falar um pouquinho da agenda desses próximos 6 meses, tá? Nessa sexta-feira a gente vai ter a Suelen Sartorato, que é visagista, consultora, né? Dress code agora que tá, falei certo? Em inglês eu mato em inglês, tá, gente? Tá em alta, né? Então ela vai estar na sexta, ela vai falar um pouco de superação e tudo mais, além dessa questão do poder da imagem estratégica. Então, assim, será que a nossa imagem condiz com aquilo que a gente vende, com aquilo que a gente faz, né? Porque comunica, é bem bacana. Esse evento de sexta vai ser só para mulheres, tá? Futuramente a gente vai fazer um para homens também. Depois nós vamos ter Vinícius Kimura, né, que vai falar um pouquinho de organização e produtividade. O Everton, que vai falar um pouquinho de gestão financeira pessoal, né? A gente teve a Dai que falou um pouquinho sobre investimento e ele vai vir abordando um pouquinho de gestão pessoal, tá? Depois nós vamos ter também o Vitor e a Carol, que vai fazer um workshop ensinando a gente a usar algumas ferramentas gratuitas do Instagram. Então, como você fazer com que a sua página alavanque, né, de uma forma gratuita, aí, com coisas que existem, Canvas e coisas do tipo, tá? E acho que esse é o compilado. E nós vamos ter também os cursos do Sebrae, que retoma agora esse mês. Então, quem não fez ainda vai ter o Descomplique, que fala sobre formalização, sobre gestão, né? Como iniciar o negócio, depois o Organize, que é para a parte de organização, e o Pronto para Crescer, que é a parte de crédito. Então, eu preciso de uma linha de financiamento, estou iniciando e tal. O Sebrae tem um programa onde oferece um valor ali através de alguns órgãos, como o BNDES, que tem uma taxa mais atrativa, né? Bem auxiliadora, na verdade, o Banco do Povo, e existe também o Sebrae Juros Zero, isso mesmo, você pega até R$20 mil sem pagar nada de juros com período de carência, se o teu negócio tiver um Canva lá, né? Um plano de negócio. Então, esse é o cronograma dos próximos dias aí, tá? Quem tiver dúvida, deixa o contato conosco. E quem quiser ajudar também no Ministério, pode falar conosco. A gente sempre pega o telefone de vocês para enviar mensagens individuais, tá? Então, eu me ponho à disposição de todos vocês. Obrigada. Agora a gente consegue passar o vídeo rapidamente? Pode colocar.
Aí, pode acender a luz, por favor. Eu queria falar algo antes de apresentar os nossos convidados aqui essa noite. Independente do tamanho do seu negócio, independente da estrutura do seu negócio, eu e você, nós somos chamados para fazer tudo com excelência para Deus, amém? Não é porque só tem você de funcionário, por exemplo. Nós fomos chamados para fazer excelência. Jeremias 48, 10, se eu não me engano, ou 23. Quando eu entrei no Bola de Neve, quando eu vim a convite de um amigo para cá, lá dizia o seguinte, esse era o nosso versículo que a gente tinha como zelador da igreja, de limpar banheiro, limpar privada. E lá era o seguinte: maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Independente da sua estrutura, independente do seu tamanho, independente se você tem muito recurso ou pouco recurso, busque ser excelente naquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Eu queria apresentar os nossos convidados aqui, essa noite, o Diego e a Mariana. Podem vir aqui, por favor. Vocês podem dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida deles? E antes de passar o microfone para vocês, eu queria publicamente falar isso, quanto a empresa de vocês, a excelência naquilo que vocês fazem, me ajudou no meu negócio, nas minhas contas, na minha farmácia, na imobiliária, na parte de recurso de crédito junto ao banco. Para quem não sabe, a gente tem um braço no escritório que a gente é correspondente bancário, então a gente faz todo o processo de financiamento. E aparece muito cliente querendo o MEI, querendo financiar um imóvel ou não. Eu falei: Diego e Mari, monte alguma coisa do dia para a noite. A gente está na época de imposto de renda. Eu falei: eu quero passar essa informação, porque muitos são os clientes que procuram a gente para perguntar, para se regularizar. E a gente sempre tem aquela questão da indicação. Júlio, me indique um contador, um escritório de contabilidade. E é muito difícil, né? Talvez todos aqui devem saber o quanto é difícil, às vezes, fazer uma indicação, né? Melhor não indicar do que fazer uma má indicação. E vocês, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, Diego, pela sua sabedoria, não me ajudar ali em questões práticas do dia a dia, que às vezes vai muito mais além da contabilidade. Mari, obrigado pela excelência naquilo que você faz. Eu acredito que não é só a grana em si, é o propósito, né? A gente sabe quantas pessoas nos achegam a nós quando nós temos um propósito, né? Então, a gente está aqui com uma missão muito maior. Talvez você é filha, lógico, de fato, agente transformadora nas mãos do Senhor, mas está disfarçado de contador, o Diego disfarçado de administrador, e assim todo mundo aqui. Então eu queria glorificar a Deus pela vida de vocês, pela excelência, pela honestidade de vocês. Sabemos que nessa área contábil há muita coisa errada que se faz, e depois a gente colhe isso lá na frente. Então é com muita alegria que eu os recebo aqui essa noite. Amém? Seja bem-vindos. Boa noite a todos. Tudo bem? Falar com a mão no bolso numa palestra é ruim, né? E é engraçado quando a gente olha para um momento como esse. Eu que estou habituado às vezes em culto, num momento como esse bate o nervosismo. Mas como o Júlio falou, pode? Ei, som, tá aí, legal. E como o Júlio falou, né, muitos de vocês, se não todos, me conhecem como presbítero, secretário, tesoureiro da igreja. Mas para quem não sabe, eu sou formado em administração de empresas pela Universidade de Mogi das Cruzes. Mais ou menos, não lembro se foi 2009 ou 2010, foi minha primeira experiência no ramo de contabilidade, né? Eu entrei para trabalhar no escritório de contabilidade, era do departamento pessoal, e é um departamento que tem muitos critérios, e só que profissionalmente falando não foi uma área que eu consegui desenvolver da forma que eu deveria.
E aí o dono do escritório na época, ele teve uma visão que talvez foi muito maior do que a minha, e ele me mudou de departamento, colocou no departamento fiscal, que é o departamento que mexe com tributos, com impostos. E aí nesse departamento as coisas aconteceram. Então desde 2009 até então eu atuo na área, né? Apesar de ser o secretário da igreja, em paralelo a isso, nós temos o nosso escritório, nós trabalhamos com clientes, fazemos contabilidade para algumas pessoas, para algumas empresas, e isso ao longo do tempo vem enriquecendo, através de experiências, através de erros, através de acertos, através de momentos em que, devido ao erro, isso nos traz uma questão de prejuízo financeiro, mas nós assumimos o nosso erro, nós arcamos com isso, porque sabemos que os erros nos fazem aprender. Então, essa jornada não é tão simples, né? Mas nós temos um caminho já trilhado, nós temos um tempo já trilhado, e estamos aqui para servir vocês, amém? Glória a Deus por isso. Boa noite, gente. Meu nome é Mariana, né? Para quem não me conhece, mas eu acho que a maioria aqui me conhece. E, bom, falando um pouquinho da minha experiência profissional, eu atuo na área contábil aproximadamente há uns 13 anos. Eu comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade aos 16 anos, né? Como office girl. E de lá para cá, eu não saí da área. Eu, graças a Deus, fui crescendo, fui me aperfeiçoando. Eu tive a oportunidade de fazer o curso técnico em contabilidade pela ETM. Depois eu me formei em bacharel pela Universidade de Mogi das Cruzes. E, né, trabalhei em diversos escritórios de contabilidade, como analista contábil, analista fiscal. E hoje nós temos o escritório, o nosso escritório, prestamos serviço para algumas empresas e também eu presto serviços para um outro escritório aqui de Mogi, né? Então a gente tem essas atividades aí paralelas, né? E para nós é uma honra estar aqui com vocês essa noite, né? E a gente espera assim poder esclarecer o máximo possível, falar de forma mais simples possível, né? E, inclusive, a gente quer que seja um bate-papo, né? Porque a gente quer que vocês, à medida que forem surgindo as dúvidas de vocês, se for relacionado ao que a gente estiver falando, pode levantar a mão, tá? Porque daí a gente já tira na hora. Se for outras dúvidas que nós não falamos, a gente vai deixar para o final, só para, né, como tem poucas pessoas, eu acho que vai ser uma experiência legal já. Surgiu a dúvida, a gente já tira. Se a gente não souber, a gente vai tirar a dúvida depois, a gente vai pesquisar. E glória a Deus, né? E é interessante falar sobre o porquê que a gente está aqui, o que nos trouxe a dar essa palestra. Numa conversa que eu estava tendo com o Júlio, eu e a Mari, a gente começou a ver as demandas das pessoas, né? Quando a gente chega nessa parte do ano e até mesmo depois dela, algumas pessoas nos procuram, seja por N motivos, para falar: Diego, estou com um problema, preciso resolver. E aí você vai consultar, o problema da pessoa não entregou a declaração de imposto de renda, ou teve uma inconsistência na sua declaração do imposto de renda, né? Então, essa palestra ela vem com uma forma de informação, para trazer informação para que vocês saibam, né, tenham uma noção do que de fato é o imposto de renda. Ele não é um bicho de 7 cabeças. A gente brinca que quando falamos de imposto de renda, já vem o negócio: meu Deus, é algo que eu tenho que pagar. Mas nem sempre, amém? Tem momentos em que você pode restituir, tem momentos que você não precisa pagar. Vai muito da forma como a gente é feito, vai muito daquilo que nós recebemos. Então, junto a isso, a demanda com que o Júlio, como corretor, tem, algumas outras pessoas, até mesmo corretores de imóveis ou qualquer outro ramo, muitas das vezes aparece esse problema e acaba batendo na porta de um contador, e aí o contador acaba percebendo que o problema é às vezes mais simples do que parece. Mas o transtorno, às vezes a dor de cabeça, deixa a pessoa de cabelo em pé, e é por isso que a gente veio trazer esse conteúdo para vocês. E aí o tema da palestra, como vocês podem ver, é imposto de renda. E agora? Chegou a época de imposto de renda, meu Deus, e agora? O que eu faço? Quem aqui já ficou doido nessa época de imposto de renda?
Quem aqui está doido nessa época de imposto de renda? Está preocupado? E agora? O que a gente faz nesse período? O que devemos fazer? Pode passar no próximo slide, por favor? Setinha para a direita. Aí. Esse slide, a gente vai abordar o que será falado nessa palestra, né, os conteúdos que vão ser abordados. Então, a gente vai falar de forma muito simples, né, e sintetizada sobre o que é o imposto de renda, o que de fato, ou qual de fato é a finalidade do imposto de renda, quais são os quesitos de obrigatoriedade de entrega da declaração, quando declarar, quais as principais penalidades quando não se declara, quais os principais erros, né, a importância de se declarar, os benefícios de se declarar e alguns pontos importantes quando você declara ou pontos de atenção que nós precisamos ter. Então, para começar, antes de falar sobre a declaração em si, é interessante saber o que é o imposto de renda. Pode passar para o próximo slide. E aí, quando você vê o imposto de renda ele é um imposto federal. Explicando para vocês, nós temos prefeitura, governo do estado e governo federal. Então, o imposto de renda ele é um imposto federal e, como o próprio nome diz, ele é um imposto sobre o que você ganha, um imposto sobre a sua renda. Tá? Ele é um imposto que ele é incidido, ele é cobrado tanto de pessoa física como de empresas. Ele não é específico de pessoa física, a empresa também paga imposto de renda. Né? Mas tem umas diferenciações de tributação, mas hoje exclusivamente nós vamos falar de pessoa física, ok? E uma das finalidades do imposto de renda é acompanhar a evolução patrimonial da pessoa, do contribuinte. Né? Então, você terminou um ano de 2020, por exemplo, com X reais de patrimônios, quando chegou no final de 2021, como que foi sua evolução patrimonial. Mas o principal motivo, a principal finalidade do imposto de renda é ter todo o recurso arrecadado destinado para o financiamento das políticas públicas. O que é isso? Todo o valor que é cobrado do imposto de renda e que as empresas e as pessoas pagam, ele vai destinado para financiamento das políticas públicas. Mas, Diego, o que você quer dizer com isso? Alguns tipos de impostos ou contribuições, obrigatoriamente por lei, tem que ter destinação específica para uma área, seja para a educação, seja para a saúde, seja para a política de trânsito, por exemplo, mas o imposto de renda não. Ele é arrecadado e parte dele vai para a saúde, parte dele vai para a educação, parte dele vai para outras áreas, enfim, infraestrutura, tecnologia, enfim, todas essas áreas que envolvem política pública e quem administra isso é o governo federal, ok? Pode passar para o próximo slide. Então, entendendo resumidamente o que é o imposto de renda e o que ele deve produzir para nós, o próximo item que a gente vai falar é a obrigatoriedade do imposto de renda. O imposto de renda, vale a gente falar que ele não é opcional, ok? Se você estiver em um dos quesitos que nós vamos falar aqui, não adianta falar, não quero declarar e ponto. Vai chegar uma hora que você vai ter que declarar e não tem para onde correr. E o primeiro requisito da obrigatoriedade é se você teve recebimentos ou rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70, referente ao ano de 2021. Explicando o que é isso. Se no ano de 2021 você trabalhou, você teve seu salário, você teve recebimento de aluguel, recebimento de pensão, se você tem uma música, compôs uns salmos em forma de música, por exemplo, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o nosso Robson tem essa música, e tem direito autoral sobre aquilo que você produziu, você é empresário, recolhe seu prolabore, auxílio emergencial, que é importante. Se a soma desses recebimentos passou de R$ 28.559,70, primeira questão, você já está obrigado a declarar. Detalhe, é importante falar que não é se o seu salário passou, é se a soma de cada rendimento ultrapassou esse valor. Então, se você, vamos dar um exemplo, você é funcionário de uma empresa, CLT, carteira registrada, e recebe o salário X, mas você também tem a segunda atividade como MEI. Se no final a soma do teu salário mais o que você recebeu como MEI ultrapassou esses 28 mil, você entrou na obrigatoriedade. Não é exclusivamente por
tipo de rendimento, é a soma de todos eles juntos. Entenderam? O próximo item é se você teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$40 mil em 2021. O que é isso, Diego? Doações, herança, rescisão de contrato de trabalho, distribuição de lucros, no caso de quem é empresário, recebeu um processo de indenização, alguma coisa assim, alguma ação, passou de 40 mil, entrou na obrigatoriedade também. Ok? Próximo slide. Se você, no final de 2021, em 31 de dezembro de 2021, teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total superior a 300 mil. Por que isso é importante falar? Se no final de 2021, no dia 31 de dezembro de 2021, todos os seus bens, todos os seus direitos, o que é isso? Carro, casa, imóvel, apartamento, dinheiro, saldo em conta no banco, poupança, investimentos. Se você tem uma empresa, o capital social da sua empresa entra nisso. Então, se a soma deles passou de 300 mil reais, você se torna obrigado a declarar. Então, vamos supor, se você tem um imóvel que vale 200 mil reais, a sua parte na empresa é 50 mil reais e você tem 50 mil reais e 1 centavo na sua conta. Ou seja, soma tudo isso, deu 300 mil reais e 1 centavo, se tornou obrigado a declarar. Por causa de 1 centavo, não tem jeito. Se você realizou operações em bolsa de valores, bolsas de mercadorias, de futuros ou coisas assemelhadas, e aí não tem limite de valor, se você tem R$1 investido nesse tipo de ação ou de mercado, é obrigado a declarar. Próximo slide. Próximo slide. Se você obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto, o que é isso? Vamos lá, são algumas coisas que envolvem isso. Se você comprou um bem por um valor X e vendeu esse bem depois de um tempo por valor 2x, você teve um ganho de capital na alienação desse bem. Se esse ganho se enquadrar na questão da incidência de imposto, você tem que declarar. Isso acontece muito com quem vende imóvel. Eu tenho um imóvel que eu comprei uma casa por 200 mil reais e vendi essa casa por 500 mil reais, porque ela teve uma valorização de mercado. Ou seja, eu tive um ganho de capital de 300 mil reais dentro dos critérios. Se tiver enquadrado nessa questão de incidência de imposto, porque cada ganho de capital tem uma avaliação, uma forma de ser tributada, você se torna obrigado a declarar também. Se você optou pela isenção do imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, né? O que é isso? Eu não vou ler tudo porque eu vou resumir isso aqui pela informação. Se você vende um imóvel e no período de 6 meses você usou esse dinheiro, mesmo que houve ganho, deixa eu resumir, vamos lá. Comprei imóvel por 100 mil, vendi por 200 mil, tive um ganho de capital de 100 mil reais, ok? Se você não fizer nada com esse dinheiro, você declara o ganho de capital e paga imposto sobre ele. Mas se num período de 180 dias você usar esse ganho para a aquisição de um novo imóvel, você não precisa pagar imposto de renda. É isento, mas se você fizer esse tipo de transação, você se torna obrigado a declarar, informando que ganhei 100 mil, mas no período de 6 meses eu paguei um outro imóvel para eu poder morar. Foi claro até aqui? Próximo slide. Atividade rural, se você teve uma receita bruta superior a R$ 142.798,50, ou seja, isso aqui é voltado para quem é produtor rural, se no ano ele teve essa receita bruta, ou se ele quiser usar prejuízo do ano anterior para compensar, é uma outra história, ele também é obrigado a declarar. Ou se passou a condição de novo residente no Brasil, em qualquer mês de 2021, e em 31 de dezembro de 2021 ele continuou como residente aqui. Isso é para quem veio de fora do país, uma pessoa estrangeira, veio morar no Brasil, falou, quero estabelecer residência aqui. Nesse primeiro ano, ele é obrigado a declarar imposto de renda. Próximo slide. E aí a questão agora, né? Entendemos a obrigatoriedade. Se vocês estão em um dessas obrigatoriedades, não tem para onde correr, precisa declarar imposto de renda. Então, se você recebeu 28.500 e poucos reais,
é declarado. Se você teve 40 mil reais de rendimentos isentos, é declarado. Se você teve ganho de capital, esse ganho de capital foi tributado, precisa declarar imposto de renda. Se você tem mais do que 300 mil reais de bens ou direitos, tem que declarar. Não tem jeito. Infelizmente, é assim que determina a obrigatoriedade. Mas você entendeu, falou, Diego, entendi, preciso declarar. E agora? Como é que eu faço? Primeira questão é entender quando declarar, né? E eu vou deixar essa parte para a Mari falar um pouquinho. Amém? Que a gente teve uma novidade hoje, fresquinha para vocês. A novidade é que o imposto de renda ele foi prorrogado, né? Era para dia 29 de abril, mas agora vai poder ser entregue até dia 31 de maio, tá? Sobre a penalidade, falando ainda sobre a penalidade, o que acontece? A ausência de envio, né, uma vez que você está obrigada a entregar, ela vai gerar uma multa mínima de R$ 165, podendo chegar até 20% do valor do imposto devido, tá? Mas uma coisa assim bacana que eu quero falar para você, bacana não, né? Importante. O que acontece? Às vezes você tem a ilusão, por exemplo, eu fiz a minha declaração, quer dizer, eu não fiz a minha declaração no ano de 2020, ou melhor, desculpa, gente, no ano de 2020 eu omiti receitas, não fiz a minha declaração, né? A Receita ela tem até 5 anos para fazer essa apuração, né? E cobrar o cliente, cobrar o contribuinte, na verdade, o cliente. Então, se você, por exemplo, declarou em... A gente tem 2020. Resumidamente, o que ela quis dizer? A gente teve um caso que aconteceu de uma pessoa que nós conhecemos, que ela declarava todos os anos, ela era obrigada a declarar, mas ela tinha informações inconsistentes, ela não tinha as informações completas. É o famoso gato no imposto de renda. Coloca uma despesa ali para deduzir, ou não preciso colocar esse rendimento aqui, que senão vou dar mais imposto para pagar. Sabe o famoso gato? Faz um gato na minha declaração, aí só para eu ter declaração, a pessoa vinha fazendo e tal, e todo ano era processado, ela tinha restituição, e aí chegou um ano que a Receita falou, opa, deixa eu dar uma olhada na sua declaração. O sistema da Receita cruzou a informação, falou, tem alguma coisa inconsistente. O que a Receita fez? Ela pegou esse CPF e averiguou os últimos 5 anos da pessoa. Ou seja, toda a restituição, na verdade, quando ela cruzou a informação, através dos dados que ela possui, ela falou assim, a pessoa ela não era para restituir, era para ela pagar imposto. Ou seja, a Receita cobrou 5 anos de imposto, só que aí teve multas, teve juros, era um momento que a pessoa não estava podendo ter esse tipo de situação, e aí a pessoa acabou aprendendo a lição mais pela dor. Foi uma pessoa que a gente conhece, muito próxima a nós, e aí ela entendeu que de fato tem momentos que não tem para onde correr. Quando falamos de 20% do imposto devido, vamos dar exemplo dessa pessoa. A Receita viu que ela devia o imposto. 20% do que ela devia, ela teve que pagar de imposto. Então, o valor mínimo dessa multa é R$ 165,74. Mas se 20% do teu imposto devido for maior que isso, você vai pagar 20%. Ok? Entenderam até aí? Então, fica a dica, porque é muito mais complexo do que a gente pode esperar e pode vir numa hora que a gente menos espera. Legal. Tem também a questão do bloqueio do CPF, né? E que acontece muito, as pessoas geralmente nos procuram quando o CPF já está bloqueado. E aí, o CPF bloqueado, você não consegue fazer nenhuma operação financeira, a sua conta fica bloqueada, o Pix também. Então, geralmente as pessoas não têm, muitas pessoas, não têm o conhecimento de quando que elas precisam, quando que elas estão obrigadas a declarar e acabam deixando passar essa questão. Só um exemplo para vocês. Você lembra de uma das obrigatoriedades, que era investimento em ação, mercado, algumas coisas assim? Não importa se é R$1. Nós tivemos um caso de um cliente que por causa de R$4, ele pagou uma multa de 165. Porque lembrar de um investimento de R$4, praticamente ninguém lembra, é verdade, é fato. Mas a Receita cruza a informação, foi fazer uma operação, a operação travou a CPF. E aí, o
cliente entrou em contato, a gente teve que averiguar e falou, ó, fizemos a declaração, o sistema por atraso gerou multa de 165, por causa de R$4 que não foi declarado. Próximo slide, por favor. E aí, só para falar sobre os principais erros, a Mari, ela tem bastante informação sobre esse assunto, pode ficar tranquilo. Bom, falando sobre os principais erros, né, a Receita Federal ela já possui diversas informações, né, dos contribuintes. E como que essa informação chega para a Receita? Chega da seguinte forma: a Receita ela cria obrigações, né, declarações para determinadas empresas enviarem para a Receita Federal. Então, por exemplo, os bancos eles estão obrigada a entregar uma declaração para a Receita Federal, né? Então, a Receita ela sabe, por exemplo, quanto que está movimentando na sua conta. Tem também a questão dos cartórios, né? O cartório também informa a Receita Federal quando há uma compra ou venda de imóvel, né? Existe uma declaração específica para isso, tá? Empregadores. Empresa que você trabalha, sempre quando vira o ano, ele informa, né, o quanto que você recebeu no ano para saber se vai declarar ou não. Se essas empresas não fazem isso, elas são multadas. Então, por atraso, por omissão de informação. Então, elas são obrigadas a fazerem isso. E ao fazer isso, a Receita Federal já sabe, ó, no CPF do Júlio, eu sei que ele recebeu tanto, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Ela já sabe que o Júlio é obrigado a declarar, não tem para onde correr. E aí cabe a você terminar ou concluir sua declaração do imposto de renda, amém? Sim, tem também as operadoras de cartões, né, que são aquelas empresas, né, eu tenho uma maquininha, por exemplo, no meu nome, um exemplo, e não declaro, né? Essa administradora de cartão, Elo, Cielo, GetNet, elas informam, né, para a Receita Federal. Também as plataformas, né, algumas plataformas como o Mercado Livre, né, tudo, iFood, né, eles enviam essa informação para a Receita Federal porque, como o Diego falou, elas estão obrigadas a fazerem isso, né? Então, eu acho que um dos principais erros é a gente desconsiderar, né, que a Receita, por exemplo, não tem acesso a essas informações. Ela tem. Essa foto aqui é uma das partes do servidor da Receita Federal, que é bem robusto, né? Ela faz uma série de cruzamentos, acho que mais de 165 tipos de cruzamento de informação. Então, a tendência é ficar cada vez mais amarrado, né? Você quer falar do exemplo do cartão vermelho? Certa vez, eu prestava serviço para uma rede de lojas. É uma malha, ela caiu na malha fina, só que é de PJ, né? Mas, só para trazer esse exemplo para vocês também. O que acontecia? Ela vendia, né? E ela vendia muito no cartão de crédito. Ela recebia muito pelo cartão de crédito, débito, e ela não declarava isso para a Receita, né? Aí, quando chegava lá a declaração dela do imposto de renda, pessoa jurídica, ela informava, recebi 5.000. Mas aí a operadora de cartão declarava lá que ela recebeu 10. E assim, ele teve muitos problemas, porque aconteceu exatamente isso que eu falei para vocês. A Receita pegou os últimos 5 anos, tributou, né? Deu multa, enfim, deu uma série de problemas para essa empresa, né? Eu já estava alertando eles sobre isso. E assim, a pessoa perdeu, chega a certo ponto da dívida, né? Ela começa a ser executada, né? São fases da dívida. Quando é lançada uma dívida, ela vai para um processo administrativo, que é uma coisa simples. Passado o tempo, ela vai para a dívida ativa, né? Que aí vira um processo judicial e aí começa a cobrar multa, enfim. Ele começou a perder os bens mesmo dele, né? Então, foi um dos motivos aí. Próximo slide. E aí, quando nós falamos de declaração pessoa física,
né, os principais erros. Acho que o principal deles, na verdade, quase 90% das malhas que nós vemos, ou inconsistências, é quando uma pessoa vai declarar o imposto de renda, ela coloca o filho, né, ou a esposa como dependente, ou o marido, por exemplo, e não informa a renda desse dependente. Vamos supor, o Chapô, ele vai fazer imposto de renda dele, a Júlia já trabalha. Ele coloca a Júlia como dependente, mas não colocou o rendimento da Júlia. Caiu na malha fina. Por quê? Porque o rendimento do dependente, ele soma o rendimento da pessoa que está fazendo a declaração. Então, sempre a gente analisa isso para saber se compensa de fato colocar a pessoa como dependente. Né? Tem casos que a gente já pegou de falar, ó, coloca minha esposa, coloca meu filho. Eu falei, tá, a pessoa trabalhou, dá o forma de rendimento dela. A gente colocou no sistema, simulou, falou, ó, não compensa, você vai pagar mais imposto, ou você vai restituir menos. Então, tira a pessoa como dependente, porque como ela trabalha, está tranquilo. Né? Então, teve casos que a gente acabou optando por não colocar a pessoa como dependente. Né? Esse é um dos principais problemas. O segundo... omitir aluguel recebido ou renda informal. Né? Renda informal é aquele trabalho que não é assalariado, que você não trabalha registrada, mas tem uma renda. Não informar recebimento via cartão e plataforma de intermediação, foi o que a Mari falou. Então, se você é autônomo, usa maquininha de cartão, ou vende pelo Mercado Livre, essas coisas, e não informa, isso é uma questão que te deixa vulnerável. Não apurar o ganho de capital na venda de imóveis, eu falei isso numa das questões de obrigatoriedade. E não declarar ações, né, fundo imobiliários e criptomoedas. Exatamente. Então, esses são os principais erros que as pessoas cometem, que fazem ela cair na malha fina. Esses erros são das pessoas que declaram. Então, uma vez que você declara, esses são os principais erros que a gente vê nas declarações, amém? Próximo slide, por favor. E aí, evite problemas com a receita. Na verdade, é um pouco daquilo que a gente já falou, né? Mas eu estava até fazendo uma pesquisa, até comentei com o Diego, que no ano de 2021, né, de 36 milhões de declarações que foram entregues, 800 caíram na malha fina. 800 mil. 800 mil caíram na malha fina. Então, é muito importante a gente saber quando que a gente está obrigada, procurar um profissional, né, um contador, para que você faça os recolhimentos de forma correta, né, e não tenha problema no seu CPF, bloqueio, multas, né. O que vale salientar também é que não é só o fato de enviar sua declaração de imposto de renda. Faça o acompanhamento depois do envio, para saber como que a Receita processou a sua declaração. Porque, às vezes, você não lembra, por exemplo, de investimentos de R$4. Que a Receita falou, ó, não faltou essa informação. E aí, ou você não colocou a renda do seu dependente, ou você não informou o auxílio emergencial. Coisas que o governo já tem acesso. Então, se você não acompanhar o processamento da sua declaração, pode ser que você caia na malha e não saiba. Então, declarou imposto de renda, deu 10 dias, 15 dias depois, consulta. Deixa eu ver como é que está o processamento da minha declaração. Porque como tudo é informatizado, ele já cruza a informação muito mais rápido. Então, se der alguma inconsistência, você não vai direto para a malha fina. A Receita ela te notifica e ela te dá a chance de corrigir a informação que você ou não colocou ou colocou indevidamente. Então, ela te dá a chance de retificar a sua declaração. Só que é importante a gente saber que ela só libera 5 retificações. Por isso que você procurar um profissional qualificado e capacitado é importante. Né? Procure contadores que você confia, que você conhece, para te instruir, né, a fazer sua declaração caso você tenha dúvida. Ou se der algum problema, fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? É bem essa imagem. Fala, ih, caí na malha fina. Calma, ainda há uma chance. Dá para retificar a sua declaração. Isso te livra de multa. Amém? Então, essa é uma das principais formas de evitar problema com a Receita Federal. Próximo slide. E aí a gente vai falar de alguns casos específicos que eu acho que isso vale a pena ser falado. Né? Que primeiro é autônomo ou profissional liberal, que eu vou deixar a Mari falar um pouquinho. Sim, autônomo e profissional liberal. O que são os autônomos e profissionais liberais? São prestadores de serviços. São prestadores de serviços, né?
E também chega muito caso assim de pessoas que têm uma renda, né, mas ela está nessa situação, né, de ser um autônomo, e depois chega na hora da declaração, ela não sabe como fazer, né, fica desesperada porque não sabe como fazer. Nesses casos, tá, o que o autônomo precisa fazer? Se ele receber mais de R$ 1.903,99 por mês, você precisa se atentar ao carnê-leão, tá? Precisa ser recolhido um carnê-leão mensalmente, tá? Além disso, você precisa fazer um recolhimento de 20% de INSS sobre o valor total que você recebeu, aí limitado ao teto da contribuição do INSS, tá? Então, assim, essa condição, né, de autônomo e profissional liberal acaba sendo muito desvantajosa pela questão do recolhimento do INSS, no meu ponto de vista. Porque 20%, imagina, onera bastante, né? Se você, né, quer fazer tudo certinho ali, 20% é muita coisa, né? E quando você vê, por exemplo, o profissional liberal autônomo, o imposto de renda é tributado integralmente sobre também o que você recebe, né? Então, tem a tabela progressiva. Então, você imagina, se você recebe R$ 3.000, desses R$ 3.000, para quem é autônomo, a forma que deve ser feita é 20% disso, 20% disso vai para o INSS. Então, de R$ 3.000, R$ 600 disso já foi por INSS. Você ficou com 2.400. Desse valor, ainda você tem que declarar a questão do carnê-leão para pagar o imposto de renda. Imagine quantos que sobra para você. Então, às vezes, a pessoa fala, não, vou fazer aqui, vamos tocar o barco. E aí é uma questão, muitas vezes, cultural nossa. Falar, quando der o problema, eu resolvo. Né? Mas é fácil você apagar o incêndio ou é mais fácil você prevenir o incêndio? Financeiramente falando, é mais fácil você recuperar um prédio depois que o prédio pegou fogo, ou é mais fácil você evitar que o prédio pegue fogo? O que é mais barato para você? Evitar que o prédio pegue fogo. Às vezes é só trocar a questão de um fio. Né? Eu posso dar um exemplo da minha casa. Há uns tempos atrás, a gente tem o Fabiano, que é eletricista aqui na igreja. Exemplo simples, gente. Ele foi em casa para trocar o disjuntor que estava preto. Eu falei, eu não gastei R$ 100 para comprar o disjuntor. Só que você imagina se o negócio pega fogo. Olha o prejuízo que eu teria. Né? Eu moro em apartamento. Imagina o que isso poderia trazer. Gente, esse é absurdo. Por causa de R$ 100 que talvez, não deixa para depois. Vocês entendem? Às vezes é muito mais barato você trabalhar de uma forma sábia, se prevenindo ou analisando um contexto para trazer benefícios para você. Tá? Então, você que é autônomo, profissional liberal, que não tem CNPJ aberto, considera isso. Se você tiver alguma dúvida, sabe, procure um contador, pode procurar o Sebrae para te orientar. O Sebrae tem bastante, como a Tati falou, curso, capacitação sobre isso, sabe, para te mostrar qual é a vantagem, como trabalhar. Então, informações nós temos de sobra para isso. E aí, uma outra questão importante é para quem é MEI. Às vezes achamos que quem é MEI não precisa declarar imposto de renda só porque é MEI. Isso não é verdade. Muitas pessoas que são MEI não declararam imposto de renda e caíram na malha fina. Muitas pessoas que são MEIs recebem o seu dinheiro e aí passou do limite dos 29 mil, 28 mil e pouco, entraram na obrigatoriedade, mas não sabiam, porque falava, não, eu sou MEI, é minha empresa, mas não é assim que funciona. Então, você que é MEI, né, tem uma fórmula simples para você começar a se atentar, ok? Para você ligar a luz amarela, o sinal de alerta. E qual que é isso? Se você trabalha como MEI, né, exclusivamente MEI, na atividade de comércio, indústria ou transporte de carga, se você teve um faturamento bruto, ou seja, todo o seu ganho, não é lucro, é ganho, tudo que você recebeu foi pelo menos R$ 31.043,15. Se atente se você não precisa declarar imposto de renda. Se você é prestador de serviços em geral, se você, na sua prestação de serviço como MEI, teve um faturamento bruto, ou seja, tudo o que entrou na sua conta
pela empresa superou 41.999,56, ligue o sinal amarelo e procure o contador para saber se precisa ou não. E se você trabalha com transporte coletivo de passageiro, o que é isso? Não é Uber, tá? É outra categoria. Transporte coletivo de passageiro, van escolar, se você tem um micro-ônibus, por exemplo, se atente se o seu recebimento foi acima de R$ 39.999,64. Se dentro dessas categorias você recebeu pelo menos isso, como MEI, procure um contador. Procure alguém do Sebrae para falar, deixa eu ver se eu preciso declarar ou não, ok? É o mínimo. Não é se o seu MEI recebeu 28 mil. É se o seu MEI recebeu 31 mil, 41 mil ou 39 mil. Depende do ramo da sua atividade. Então, se atente a isso. Essas informações, né, do MEI, nós encontramos diretamente no site do Sebrae, também em sites que nós temos como consultoria, para poder trazer essa informação para você, tá? Então, quem aqui é MEI? Eu sei que o Toninho é MEI. Quem tem MEI aberto? Bastante gente, certo? Então, se vocês que têm MEI aberto se enquadram nisso aqui, ó, procurem um contador para fazer análise para vocês do que é preciso, tá? Então, se atentem, isso é um sinal de alerta. Às vezes, não necessariamente você vai precisar declarar. Vai depender da análise, de outros fatores. Mas, eu coloquei essa informação para acender a luz amarela. Para você falar, deixa eu me prevenir, deixa eu ver se eu preciso declarar. Porque se eu precisar, eu já corro atrás, já declaro, já resolvo a situação rápido. Beleza? Glória a Deus. Próximo slide. Isso é algo que, na verdade, nem estava na pauta. Mas, cara, que eu acho que é uma informação fundamental falar para a galera. Falar para a galera, nossa, gente, um contador, administrador falando assim, né? É que a gente se sente em casa aqui, mas vamos lá. Vamos supor que você trabalha como CLT, você é funcionário de uma empresa, e se no informe de rendimento, que é o documento que a empresa te fornece, tem a primeira linha, total de rendimentos, inclusive férias, é que eu estou sem caneta aqui. Ali eu coloquei um exemplo, 8.355,19. Ou seja, não chegou nem perto dos 28 mil. Mas se você for acompanhar as linhas seguintes, contribuição previdenciária, pensão e tudo mais, mas a última linha que tem a faixa vermelha, está escrito imposto de renda retido na fonte. Ou seja, reparem que aqui não dá para ver porque está longe. Vocês estão conseguindo enxergar? Pouquinho, né? Mas, vamos lá. Nessa última tabela, a primeira linha tem o valor lá, 8.355,19. Não chegou nos 28 mil, ou seja, por esse valor eu não sou obrigado a declarar imposto de renda, eu não preciso declarar. Ok? Mas, se naquela linha, imposto sobre a renda retido na fonte, tiver algum valor informado ali, mesmo você não sendo obrigado a declarar, faça a tua declaração. E por que eu falo isso? Porque esse imposto de renda retido na fonte foi um imposto que você pagou. Como que você pagou esse imposto? Quando você recebe seu lerite, lá vem lá, desconto, IRRF, imposto de renda retido na fonte. Se você não atingiu os 28 mil, mas em algum mês você teve retenção de imposto de renda, declara por quê? Porque esse dinheiro volta para você. Então, muitas pessoas não têm essa informação. Às vezes não são obrigadas a declarar, mas, Diego, como é que houve essa retenção? Às vezes a pessoa num mês estourou de fazer hora extra, ou o vendedor que trabalha por comissão estourou de vender num mês, e a comissão foi lá em cima, e aí teve retenção na fonte. Então, se no final do ano, quando você pegar o informe de rendimento, a primeira linha, total de rendimentos tributáveis, não passou 28 mil, mas tiver qualquer valor informado no imposto retido na fonte, declara. Você pega de volta. Eu já fiz declarações de clientes que não eram obrigados, de amigos de fato. Falei, deixa eu ver seu informe de rendimento, porque eu sabia da realidade. Ele, não precisa. Falei, cara, mas deixa eu ver. Ele falou, olha aí. Eu falei, cara, sabe esse valor aqui? Eu só vou fazer para você pegar de volta. Isso é teu por direito. Só que a Receita não devolve de imediato. Por quê? Porque essa informação a Receita já tem. Mas e se a pessoa tem rendimento de pessoa como autônomo, vamos supor, de aluguel? Talvez a Receita não tenha essa informação e cabe a você informar isso. Por isso que essa devolução não é automática. É você que tem que informar isso.
sabe? É um direito que você tem, então, se você está nisso, corra atrás do seu direito. Isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não recebem de volta. E às vezes é valor considerável. Tem pessoas que pegam 2, 3 mil reais. E você fala, mas Diego, como assim? Né? Às vezes a pessoa trabalha com salário bom, só que chega no meio do ano, junho, julho, foi mandada embora. Mas até ali ela teve retenção. E se no informe de rendimento não chegou, declara tudo aquilo que você pagou de imposto de renda, que pelo rendimento não teria que ser pagado, é devolvido, o governo devolve isso para você. Só que você precisa declarar o seu imposto de renda para receber isso de volta. Amém? E aí o próximo slide. E a gente fala de obrigação, de coisa para pagar, mas... Agora a questão dos benefícios. Um dos benefícios de declarar, né, o imposto de renda, de comprovar a sua renda, é que facilita a questão do visto e do passaporte, tá? Principalmente americano, que o americano exige a comprovação da renda através do imposto de renda. Países europeus também. Sim. Também o benefício de comprovar a renda ajuda muito, né? Isso o Júlio pode falar até melhor do que a gente, ajuda muito na questão do financiamento imobiliário, né? Então, é muito importante, se você pensa, né, em adquirir um imóvel, enfim, ou outros financiamentos, você se lembre que você precisa ter a comprovação de renda, que você precisa regularizar, né, a sua renda. E o Júlio quer dar uma palavra aqui, ó. Pode vir. E vale lembrar, teve uma pessoa, que é um amigo nosso, ele não tinha renda formal, né? Não tinha CLT, não tinha uma renda formal, mas a esposa era MEI e estava na época de declarar imposto de renda. E aí a gente, como eu sou correspondente do banco, então a gente tem normativos que a gente segue segundo o que o banco autoriza ou não. E a gente conseguiu um financiamento imobiliário, né? Falei, Diego e Mari, vem cá que eu tenho um cliente. E aí a gente sentou, eles conversaram ali e estava na época de declarar imposto de renda. Então, deu muito certo. Eles não tinham uma renda, ele não estava empregado, ela era MEI, não havia declarado no ano anterior o imposto de renda e a gente estava, digamos assim, nessa época mesmo. E aí elas procuraram os contadores, fizeram toda a declaração. Então, com o MEI, nós conseguimos aprovar o crédito para a compra de um imóvel. Então, só reforçando aí, a importância da declaração. Muitas das vezes a gente fica aquela coisa assim, não vou declarar, mas a gente como banco, lá como correspondente autorizado do banco, a gente pega um imposto de renda, onde você tem a renda formal e a renda que às vezes não é informal, mas através do imposto de renda de forma formal, e nós conseguimos aí fazer empréstimo, cartão, abertura de conta. Então, realmente, só olhando para isso é um benefício gigante aí, né? Você sair do aluguel, de repente comprar um imóvel. Então, fica uma dica aí para reforçar. Exatamente. E um dos benefícios também é a comprovação do patrimônio. Gente, eu me lembrei de algo da questão do evite problemas com a Receita. Problemas com a Receita Federal. Também tem situações em que a pessoa ela não declara renda, né? Então a gente precisa ter essa atenção, ela não faz a declaração dela, enfim, está empurrando com a barriga. E, em contrapartida, ela começa a adquirir bens, né? Ela compra carro, compra imóvel. Então, isso chama muita atenção, né, da Receita Federal. Como eu falei, a Receita ela tem, né, já algumas informações, né, no servidor dela. E também, principalmente, da questão de imóveis também, né? Quando há o registro no cartório. Então, às vezes, você tem aquela evolução patrimonial, mas não tem renda, né? E aí, o que a Receita vai avaliar, né, em termos de investigação, muito tranquilo? Ela vai olhar para você e vai falar, ó, você não declarou nenhuma renda, mas como é que você conseguiu esses patrimônios?
de onde que veio o recurso para você conseguir os patrimônios? Tem alguma coisa esquisita aí. Ou você está tendo um enriquecimento ilícito, né? Tendo recebimento de forma ilícita, ou você está sonegando o imposto. E aí não tem jeito. Né? Teve uma outra questão que é importante falar. Quando você compra, apesar de declarar o seu imposto de renda, você tem uma evolução de patrimônio muito alta. Então, vamos supor, começou com um ano com 50 mil e terminou com 450 mil de bens. Mas você só recebeu 50 mil no ano. Da onde que você tirou os outros dinheiro para ter essa evolução do patrimônio? O que isso caracteriza? Que a sua evolução de patrimônio foi incompatível com os seus rendimentos. Então, qual que foi a fonte de recurso para que você crescesse o seu patrimônio? De onde veio esse dinheiro? Né? Então, teve casos que envolveu Polícia Federal, já na verdade, a gente já viu notícias que saíram onde políticos, né, vamos usar esse meio que é o fato, olharam e falaram, nossa, o político tem tudo isso de bem, mas o salário dele como político não condiz, não é compatível com o bem que ele tem. E aí começaram a investigar, enfim. Né? E é algo que nos chama atenção para que a gente também entenda e declare de fato o que nós recebemos. Né? Para que tudo fique transparente. Né? Junto com isso, não está aqui, mas obtenção de, apesar de ser uma das formas de financiamento, mas é a obtenção de crédito, como a Tati falou, junto ao Banco do Povo, junto ao BNDES, junto ao próprio Sebrae. Então, um dos requisitos é normativo, às vezes não é nem de um banco exclusivo, é do próprio Banco Central, que regula todos os bancos do Brasil. Se a pessoa não declara, ou se ela não tem essas comprovações, o banco não é autorizado a liberar crédito. Ela não é autorizado a liberar nenhum tipo de recurso se você não estiver regularizado com o governo. Se o governo regulamenta o banco e você não está regulamentado perante o governo, não tem como eles fazerem essa intermediação. Então, vale muito fazer isso. É uma das formas que traz clareza para nós, evita problema, mas não é só pela questão da obrigatoriedade. Né? Às vezes, a gente quer fazer algo quando, vou fazer porque eu vou ganhar. Mas entenda que a gente fazendo aquilo que devemos fazer, como o Júlio falou, nós damos bom testemunho, nós agimos de forma correta, portas de fato se abrem, como o Júlio falou, de um casal de amigo dele que nos procurou, né, fez o imposto de renda da forma que deveria de fato ser feito, nós declaramos de fato que a pessoa recebia da forma que deveria e a pessoa conseguiu o financiamento de um imóvel. Né? Então, uma taxa de juros foi muito baixa, foi muito interessante a forma como aconteceu. Então, vale muito a pena. Então, se você, por exemplo, eu tenho interesse em viajar, ou tenho interesse em ir para os Estados Unidos, para a Europa, Canadá, sabe? Países que, de fato, exigem vistos brasileiros. O imposto de renda é o fator que facilita a obtenção desse visto, porque comprova a tua capacidade financeira de viajar. Porque imagina, se no Brasil você viver, a realidade é essa. Você viver com R$2.000 é quase impossível, concordam comigo? Como é que você vai ter recurso para se manter num país que é em euro ou em dólar? Eles falam, gente, você vai lá, você já está passando dificuldade no Brasil, aqui vai ser pior. E eles negam visto por isso, pela incapacidade financeira de se manter. Então, dificulta. Então, se você declara seu imposto de renda certinho, isso influencia e te auxilia na obtenção de visto. Amém? Então, tem N fatores. Se você quer alugar um imóvel, mas você é autônomo, como que você comprova a tua renda? Imposto de renda te ajuda com isso. O Júlio pode te orientar melhor. Então, tem N fatores que, na verdade, mais abrem as portas e mais facilitam do que nos prejudica. O problema é que nós, muitas vezes, olhamos só o que nós temos que pagar e não olhamos os benefícios que isso nos traz. Amém? Então, essa é a palestra. Eu quero passar para o próximo slide. Agradecer a vocês, né, em nome do escritório Barradas Contabilidade. Nós temos o contato, se você quiser entrar em contato, pode mandar um e-mail para marianab.contabilidade@gmail.com ou o nosso WhatsApp, a gente pode passar o contato para vocês. Tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre imposto de renda, alguma coisa, nos procurem. A gente está à disposição de vocês. Espero que, de fato, tenha sido uma palestra proveitosa. Amém? Então, se você quiser falar alguma coisa também, fique à vontade.
Sim, eu quero agradecer também pela presença de vocês. E como eu disse, é uma honra poder servir vocês também, né, ensinar vocês. E a gente está à disposição. Isso aí. Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida? Ô Diego, eu queria que você explicasse, você ou a Mari explicasse para a gente. Na verdade, não basta ter só um contador, né? A importância do empresário em si, da pessoa que quer empreender, o mínimo de organização possível que ela precisa ter para que de fato o contador, digamos assim, não vire um pesadelo, né? Aí para o contador, né? E ele não chega só e que o cliente não chegue, né? O empresário não chega só na época do imposto de renda, fala arruma minha vida, toma uma mensalidade X e fica o ano inteiro sem pagar. Então eu queria que vocês falassem um pouco dessa rotina mais do empreendedor, porque, de fato, a gente está na nossa atividade no dia a dia, mas o que eu preciso ter ali para que, de fato, fique fácil para o escritório, né? Ou para o contador em si? Então, o que vai facilitar é a questão de fazer o registro, né? Então, por exemplo, se você é autônomo, separa lá uma conta no banco só para a sua prestação de serviço e para suas despesas que estão ligadas a ela. Não misture, né, coisas pessoais com o seu negócio, porque isso facilita muito na hora da gente pegar a documentação, analisar. Então, por exemplo, se você é MEI, tenha essa cultura também. Apesar de que o MEI, ele não é obrigada a ter uma conta pessoa jurídica. Mas é muito bacana que você faça, né, para que haja essa separação, tá? Para que no momento em que nós formos analisar os seus documentos, a gente conseguir verificar o que foi de despesa. Tem algumas despesas que são dedutíveis, né? Só que quando se mistura tudo, pessoa física com pessoa jurídica, a gente não consegue identificar o que é o que e fazer um balanço, por exemplo, fazer esse registro. Esse controle, para quem tem empresa, desde MEI até multinacional, por que ele é importante? Quando você tem essa separação, entenda que pessoa jurídica é uma coisa, pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Então, são duas pessoas diferentes. Então, como são duas pessoas diferentes, separem as contas umas das outras. Como a Mari falou, para conseguir identificar, isso aqui foi recebimento, isso aqui é despesa, isso aqui dá para eu deduzir do imposto de renda, isso aqui não dá. Mas, no caso da pessoa jurídica, da empresa, isso ajuda a gente a fazer um balanço e a calcular, ou verificar qual que foi o lucro da empresa. E por que isso é importante? Porque o lucro da empresa é isento de imposto de renda. Vocês estão entendendo? Então, a pessoa que não tem como apurar o lucro, não tem esse controle, gente, ela está sujeita à fiscalização. Se ela não emite nota fiscal daquilo que ela presta como serviço ou venda de produtos, como que ela justifica o recebimento? Você lembra do caso que a Mari falou do cartão? A pessoa declarava um valor, a maquininha de cartão falava, passei 2 vezes esse valor. A Receita pegou e auditou, não tem jeito. Então, a lei fala que sonegação fiscal é crime. Você tem uma empresa e sonegar imposto é crime. Na nossa nação não tem jeito. A gente tem uma cultura que não tem problema, mas não, isso é um crime. Mas uma vez que, como contadores, tudo que você produz, vende, você tem emissão de nota fiscal, a gente tem como comprovar a origem dos seus recursos, a gente calcula seu imposto, tudo que você compra também através de nota fiscal, a gente tem como comprovar a origem das suas despesas, a gente consegue apurar o lucro. E todo lucro apurado, ele é isento de imposto de renda. Pessoa jurídica, obviamente, pessoa física tem a questão do INSS e tudo mais. Então, você ter esse controle, você caminhar da forma que de fato deve ser caminhado, não importa se é uma bala ou se é um carro que você trabalhe. Cara, emite nota do que você está fazendo. Sabe? Se você vai comprar um produto, uma matéria-prima para produzir algo, compra com nota. Ah, mas é mais caro, Diego. Aí eu te pergunto, é mais caro você pagar caro num produto ou é mais caro você pagar imposto de renda depois? Vocês entendem onde está a diferença? E aí, depois, quando a pessoa não tem esse controle,
contador tem que virar a globeleza, sambar para descobrir onde estão as questões, né? É um termo que a gente brinca, mas que fica para vocês entenderem a importância de ter esse caminhar correto, de emitir nota, de comprar com nota, mesmo que isso talvez fique um pouco mais caro para você. Pode fazer pergunta. Temos uma pergunta aqui. Eu tinha uma pergunta, mas na verdade já meio que foi esclarecida nessa explicação de vocês, mas aí surgiu uma outra dúvida. A questão ali do MEI, né? Que no slide estava falando que se você receber até 31 mil, não sei quantos, uns quebrados lá. Aí, por exemplo, eu tenho MEI aberto. Aí vamos supor que a minha empresa, eu tenho uma maquininha registrada no CNPJ da empresa que recebeu 30 mil, não é 31 ainda. Então, teoricamente, eu não teria que comprovar. Só que eu recebo muito PIX pessoa física. Então, assim, eu já entendi a dica, que eu teria que abrir uma conta para o CNPJ para receber no CNPJ da empresa. Ok. Aí, o que eu tenho que fazer para estar certa, né? Andar corretamente? Eu tenho que receber pela minha maquininha, que é CNPJ, receber na conta Pix, que é CNPJ, e aí eu gasto por ali mesmo, assim, usando o cartão, por exemplo, aí eu vou comprar um bem, ou eu vou adquirir alguma coisa, sei lá, comprar uma bolsa, um sapato, eu posso usar esse dinheiro? Juninho, ou eu tenho que passar para a minha conta pessoa física? Ju, volta aquele slide, por favor, que tem divisão no meio. Fica mais fácil para ilustrar. Mais um? Esse aqui. Sempre quando você for comprar algo para pessoa física, seu CPF, transfere o dinheiro para sua conta pessoa física. Tá? Gastos pessoais nunca usam recursos da empresa. Gastos da empresa nunca usam recursos pessoais. Se você tem empresa, o que a gente pode falar? Recebeu o PIX, maquininha na conta da pessoa jurídica, você pagou as contas da empresa, sobrou dinheiro, transfere para sua conta física. Acabou. Entendeu? Porque na hora de comprovar, até mesmo no extrato bancário vai estar lá, transferência do CNPJ da Letícia para a conta física da Letícia. A gente sabe que isso é lucro. Amém? Obrigada. Boa noite, eu me chamo João. Uma dúvida que eu tenho é sobre investimento. Mesmo eu não sou isento em declaração, eu não tenho chegado no teto de pagar, mas eu tenho investimento. Qualquer valor disso, sendo isento de declaração, eu tenho que declarar o meu investimento também? Sim, é uma das obrigatoriedades. Tem investimento, precisa declarar, independente do seu rendimento, né, tributável lá. Independente se você teve um rendimento acima de 28 mil ou abaixo. Esses principais investimentos compra e venda de ação, fundo de investimento imobiliário. Se vocês estavam aqui na palestra da Day, ela falou um pouco sobre isso. Vocês lembram, só para ilustrar, de um velocímetro que ela mostrou? Tipo, a pessoa começa aqui na poupança e o último lá era ação. É tipo isso. Então, se você comprou ação, R$1, se você tem R$1 em fundo de investimento imobiliário, se você teve operação como day trade, que é compra e venda de ação ou dólar ou moeda no mesmo dia, não tem limite de valor mínimo. É obrigado a declarar. É o caso do cliente que eu peguei de R$4, por exemplo. Só completando a pergunta, então, independente se a pessoa ela tem saldo a receber ou a pagar, independente disso, precisa ser declarado esses valores de investimento. Por exemplo, eu vou declarar, mesmo que saia zerado lá, eu tenho que fazer a declaração do imposto de renda, por exemplo. Tá. Então, no caso, eu comprei R$10 de ação, você não vai precisar pagar nada de imposto de renda. Mas só pela informação você se torna obrigado a declarar. Ele não vai tributar pela sua compra. Mas só o fato de você ter uma ação, fechou o ano com uma ação,
você se torna obrigado a declarar. Porque o banco ele vai informar, o banco não, a corretora, no caso de ação, ela vai falar, eu vendi uma ação da Petrobras, ou da Vale, da Magazine Luiza, perdão, seu nome mesmo? Como? João. João. Eu vendi uma ação para o João em 2021 e ele terminou esse ano com a ação. Então, ele já informa que você tem uma ação de alguma empresa e aí não tem jeito. Então, é interessante ficar atento a isso. A minha outra pergunta é sobre o MEI. O MEI todo ano é obrigatório ter a declaração anual lá que a gente faz pelo rendimento. A gente, além dessa declaração, a gente tem que fazer outra declaração específica ou somente essa? Pro MEI é só a declaração anual, né, que é o que nós falamos que é o DASN, Declaração Anual do Simples Nacional. Isso é da empresa. E aí, dependendo do rendimento da empresa, você se torna obrigado a declarar como pessoa física. Né? Como eu falei, pessoa jurídica é o DASN, pessoa física é o imposto de renda. Mesmo eles chegando no limite abaixo de 83 mil, né? Exatamente. Por quê? Mas se eu tiver no meu rendimento bruto for 31 mil, eu tenho que declarar também. Exatamente. Você se atenta, porque aí, se você tiver comprovante de nota fiscal, tudo, por isso que eu falei, esses 31 mil, ou 41, ou 39, é para você ligar a luz amarela e procurar um contador. Né? Porque ele vai ver, de fato, conforme foi o andamento da sua empresa, se teve despesa ou não, para ver qual foi a parte tributável da sua empresa. Né? Se dentre um cálculo que a gente faz como contador, você, como parte tributável, passou dos 28 mil. Então, é mais ou menos isso. Porque a minha empresa, eu trabalho no marketplace. Uhum. E toda a minha venda do marketplace é feita pelo meu CPF. Eu não consigo transferir pelo meu CNPJ. Então, ela cai no meu CPF e eu transfiro para o meu CNPJ. Então, isso que está meio que pesando. Eu não consigo, já tentei entrar junto com o banco para transferir a minha conta do meu marketplace para o meu CNPJ, mas não consigo. Então, toda a venda que eu tenho no marketplace vai para o meu CPF, do meu CPF para o meu CNPJ. Então... Mas a nota fiscal sai em nome da sua empresa, do marketplace? Não, sai no meu nome. Vem todo no meu CPF. No meu CPF. Daí cai na questão do autônomo. Você precisa arrumar isso urgente, viu? Porque senão você pode se complicar, né? Então, corre para regularizar isso. Se precisar de alguma ajuda, a gente está à disposição. Tranquilo. Tranquilo. Ô Diego, a respeito do MEI, eu tenho algum benefício se caso um acidente, uma operação, eu ficar encostado 15, 20, 30 dias, impossibilidade de trabalhar? Sim, né, se você tiver com os seus impostos em dia, com as suas guias, os dados todos pagas em dia, você tem direito ao auxílio doença, a mesma licença quando você sofre um acidente de trabalho. Né? A única diferença é que o recebimento do MEI é com base em um salário mínimo. Então, operou, pegou a licença, dá a entrada no INSS, através do seu MEI fala assim, sofri um acidente e preciso recolher o auxílio doença durante o período que eu tiver impossibilitado de exercer a profissão, que você pega o salário mínimo aí. Vale salientar que, para quem é MEI, por exemplo, você tem que ter pelo menos 6 meses de contribuição. Né? Se você abrir o MEI hoje, sofrer acidente amanhã, não tem como. Você tem que ter pelo menos 6 meses de empresa aberta para poder usufruir desse direito. E que nem o meu vence todo dia 20, né? Só que alguns meses eu atrasei por questão que eu esqueci mesmo. Isso influencia ou não? Não, se você mesmo que põe em atraso, mas você efetuou o pagamento, está tranquilo. Diego, o MEI ele não é obrigado a emitir nota para pessoa física, certo? Certo. Mas aí, por exemplo, eu só vendo coisa para pessoa física normalmente. No final do ano, como que eu posso fazer para declarar isso? Ou não sei se é só no final do ano ou eu tenho que fazer em algum outro período. Como que eu faço para declarar isso? De alguma forma? Então, aí você precisa ter um controle mensal disso, né? Faz pode ser uma planilha simples de Excel ou um livro caixa, onde você tenha essa anotação de quanto que foi o seu faturamento bruto
tá? Porque essa informação ela precisa para fazer a declaração anual da empresa. E aí faz tudo na declaração anual depois, então. Porque eu tenho lá um Excel, tudo anotado, bonitinho. Aí eu só não sabia como fazer depois. Falei, caramba, meu, tá tudo anotado aqui, eu tô pagando os negócios certinho, mas daí no final do ano, como que eu vou fazer? Então, no caso, agora, esse ano, a gente vai declarar as informações do ano de 2021. Aí você tem o prazo até, se eu não me engano, até o final de maio, para fazer a declaração anual do MEI, tá? Que é referente às informações do ano de 2021. É uma declaração bem simples, você realmente só vai digitar o total do seu faturamento. Mas também, se precisarem... Sim, é uma declaração simples, mas, né, que faz a diferença, que é para você ter essa comprovação também da empresa, né, do seu faturamento. Também seria interessante, se você conseguir, apesar de não estar obrigada a emitir nota, o MEI não estar obrigado a emitir nota para a pessoa física nas vendas, se você conseguisse, seria bom, porque é uma comprovação de renda também muito aceita, muito bem aceita, né? Eu já, por exemplo, na época que eu tive MEI, já utilizei, precisei enviar minhas notas fiscais para comprovar a renda. Porque a declaração anual que você faz lá, só digita o valor total, às vezes não é muito bem vista, porque, tipo, nossa, como que será que esse valor é real, né? Se não tem documentos oficiais? Então, mesmo não estando obrigada, é legal emitir a nota, é bom para que você tenha essa comprovação, entendeu? Mas aí, nesse caso, se eu tenho que emitir nota, eu emitiria para todos os clientes que eu vendesse, ou eu, no final das contas, emitiria no final do mês para, não sei, de alguma forma, assim, diferente? Você vende, né? Isso. Então, no caso venda, você consegue emitir, não consegue emitir uma geral, uma total, você tem que emitir por venda, né? É bom também porque você constrói um histórico, já vai ficar tudo lá no seu sistema, né, de nota. Se você tiver essas condições, essa oportunidade, é bacana. Beleza, então, obrigado. De nada. Oi. Deixa eu te perguntar, no meu caso eu não tive renda, né, de rendimento, eu não tive um ganho legal para pegar e ser tributada, mas meu nome veio um imóvel, um 9/9 de um imóvel, né, no valor de 45 mil, né, e eu tô com essa dúvida de pagar esse valor, porque tem um negócio lá de ser o primeiro imóvel no meu nome e tal, e aí fica essa dúvida, né, eu não comprei outro imóvel em 6 meses depois. Aí, se o que não tem tributo, o que eu não recebi para ser tributada, se ele tem como abater do tributo do imóvel. É a única dúvida que eu tenho. Você recebeu o imóvel por herança? Então tá. Então, foi 40 aí? E ele foi vendido, né? Então, esses 45 mil foi a venda desse imóvel. Tá. Qual o valor que ele estava na hora da transferência por herança? Não sei. Eu fui descobrir depois. Tá. É bem provável que o seu caso entre na questão de isenção, tá? Porque além dessa questão de 180 dias, quando fala de venda de imóveis, tem alguns outros critérios que envolvem isenção também. Mas a gente pode depois sentar para conversar direitinho, eu analiso certinho. Mas é bem provável que, mesmo que você se torne obrigado a declarar, é quase certeza que imposto você não precisa pagar. Tá? Eu não posso garantir, né, 100%, mas é em torno de 80% a 90% que não precisa pagar imposto. Mas, por causa da... avaliar o caso. Exatamente. Isolado. Valeu. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer tirar? Tá tudo muito tranquilo? Todo mundo... Eu tenho uma dúvida, Diego. Na verdade, é uma curiosidade. A gente sabe que, como vocês falaram aqui, dos benefícios que tem, né, da pessoa jurídica, né, dela caminhar aí na declaração, da coisa acontecer, fora benefícios que tem na compra de carro, CNPJ, essas coisas todas, desconto, enfim. Eu queria entender, na verdade é uma dúvida realmente, no terceiro setor, quando a gente, tipo,
até um exemplo, na igreja, você dá o dízimo, a instituição igreja em si é uma empresa do terceiro setor. Isso entra como uma isenção ou não? Isso é uma doação? Como isso funciona? Como que a Receita Federal vê isso? Isso, na verdade, é mais uma curiosidade, tá? Na verdade, não entra como uma dedução esse tipo de doação, não é dedutível. Eu que acho que as pessoas confundem muito é porque em grandes empresas, né, que são da tributação, por exemplo, do lucro real, elas podem fazer esse tipo de dedução desde que a instituição ela tenha uma série de certificados, uma série de... E no caso da pessoa física, essa doação não é obrigada a declarar e também não tem nenhum benefício. Quando a gente fala de pessoa física, você, por exemplo, fez a sua declaração e vai pagar imposto de renda. Tem um campo que você pode destinar o valor do imposto de renda ou parte dele para algumas instituições já cadastradas ali. Então, você pode falar, o meu imposto eu quero que vá para tal empresa, mas é o que a Mari falou, os critérios são absurdamente rígidos para essas empresas conseguirem receber isso. Né? Você não pode colocar qualquer empresa. Se eu não me engano, eu preciso só confirmar essa informação, mas o sistema já dá algumas opções para você destinar. Então, como pessoa física, você não pode deduzir, mas quando você paga, você pode falar, eu gostaria que parte disso fosse para tal instituição. Então, isso é bem interessante ser falado. No caso de pessoa jurídica, foi o que a Mari falou, empresas multinacionais, lucro real, que é um regime de tributação altíssimo, né, mas que é viável no Brasil, eles podem fazer essas doações e abater essas doações do imposto de renda jurídico. Só que, como a Mari falou, essas instituições que recebem têm que ter toda uma certificação, uma validação que a torna apta a receber esses recursos. Eu queria até fazer uma observação no que o Bruno trouxe sobre o MEI. Até essa questão da declaração. E, né, hora eu pego informação do banco, pergunto para o Diego e para a Mari, né, daí a gente passa para o cliente final. É importante realmente só reforçar isso que a Mari falou, porque quando a gente está avaliando o cliente lá no banco, o MEI, que ele tem o MEI, né, que é uma pessoa jurídica, de fato, independente se é MEI ou não, e é a pessoa física. Então, assim, quando você tem a gente tem um campo lá, quando a gente faz a avaliação do cliente, que ele chega com essa informação. Então, ele chega com uma declaração, teoricamente, ali, que não que é suspeita, né? Ele informa o que ele pagou. Mas quando a gente tem documentos comprovando isso, tipo, eu vendi para o Fabiano, fiz o meu serviço, prestei para o Fabiano, prestei serviço para o João, e eu não sei, pelo menos eu falo isso até em relação à farmácia, a gente é obrigado a perguntar para o cliente, você aceita a nota fiscal paulista, sabe? Então, o estabelecimento, o prestador de serviço, ele tem, né, de fato, a gente tem que disponibilizar isso para o cliente. É que muitas das vezes a coisa informal acaba sendo mais rápido, né? Esse pré-serviço pegou aqui, não pegou e tal. Então, mas a gente sim pode ter esse hábito, né? Você aceitar, você não quer, então você pode até destinar essas notas, né, para outras coisas. Mas no banco, se tratando de crédito, essa coisa toda, quando a gente pega esse profissional, esse empresário, que ele está tudo ali declarado, isso é muito mais fácil de qualquer aprovação aí também. Então, fica uma dica para a gente, né? Porque eu acho que tudo que a gente sabe traz tudo benefício para a gente. Então, muitas das vezes, até trazendo um pouco aqui a questão, a gente quer que Deus nos abençoe, sabe? Que a gente prospere, mas às vezes a gente não está fazendo arroz com feijão, sabe? A gente não está sendo fiel no pouco. A gente não está olhando para aquilo e falar, cara, Deus está nisso. Deus está nos pequenos começos e a gente está olhando só os grandes. Porque quando eu tiver, porque quando eu tiver. Não é quando você tiver, você já tem. Seja uma estrutura pequena, seja você só, mas você já tem. Então, esse é o passo de fé, muitas das vezes, olhar para uma realidade, você vai conversar com o contador, ele vai falar, você tem que pagar isso de imposto. Você fala, nossa, mas não dá para eu ter negócio. Eu sempre costumo dizer, não quer pagar imposto como profissional liberal ou como empresário, trabalhe para alguém. Porque se alguém, como pessoa jurídica, vai responder e vai estar ali, né? Então, assim, é importante a gente ter essa mente, porque senão a gente acaba entrando em situações
para vocês terem uma ideia, e isso está público, o que eu vou falar, teve um podcast, Diego, que a Ana Paula Valadão, Diante do Trono, eles tiveram três administradores diferentes que passaram durante quase esses 20 anos. E esses 3 administradores sonegaram impostos junto à Receita Federal. A ponto, isso está público, de ela e o marido vender todos os bens e parcelar isso a perder de vista com a Receita para, teoricamente, ficar em dia ali com o que estava. Então, o fato de Deus estar dando algo a você, está prosperando o teu negócio, nós também temos que ter essa cultura de olhar, perguntar para o contador, ter alguém de confiança que é especialista nisso, os impostos estão sendo pagos, pegar todo ano, está zerado ali, se dependendo do tamanho da sua empresa, ter uma auditoria, isso é saudável. A gente tem que, não é desconfiando de ninguém, é o teu negócio, é aquilo que Deus designou a você. Então, independente do seu tamanho, o simples fato que nem... eu vou anotar aqui cada cliente que eu vendi. Cada pessoa tem um CPF e ela comprando algo com você está pequeno. Talvez ela não vai gostar de pegar outras notas fiscais grandes. Mas se a gente tiver esse hábito, muita coisa na nossa vida em relação à vida espiritual, no mundo espiritual, começa a mudar. Isso eu falo de experiência própria, amém? Até trazendo aqui algo muito que em São Paulo existia um empresário, tem um empresário que ele tinha um hotel para cachorro, E aí ele veio durante toda uma vida, assim, não sonegando descaradamente, mas assim, veio ali dando aquele jeito. E chegou o momento que ele caiu na Receita. Pegou a malha fina, pegou lá e ele, eu sou de Deus, eu estou aqui entregando meu dízimo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Dá de César o que é de César e ponto, Então, assim, e aí chegou ali e ele se deparou com uma dívida gigante junto à Receita Federal, de regularização. Foi conversar lá, recebeu a carta e aí ele fez um propósito diante de Deus. Ele falou, Deus, eu vou me posicionar, eu quero regularizar, eu quero prosperar o meu negócio. E ele se posicionou. No que ele se posicionou, Deus abençoou tanto a vida dele que ele teve condições de pagar todos os impostos. Olha para você ver, o mesmo Deus que nos chama, que nos dá, que estende a mão, que quer nos ensinar. Muitas das vezes a gente faz as coisas na força do braço, não consulta recursos, não busca informação. Mas esse mesmo Deus, quando a gente está disposto a ter uma vida reta em todas as áreas, ele está ali para estender a mão. E ele comentando, ele falou, meu negócio cresceu tanto que eu tive condições de arcar com os impostos e pagar isso e regularizar diante a Receita e ter todos os benefícios que tem. Então, muitas das vezes a gente fala assim, eu nem vou correr atrás porque não vou ver. Quantos foram os clientes que eu atendi que tinham esse pensamento? Eu nem vou conseguir, que não vai dar certo. Eu falei, cara, mas você nem tenta, Falei, procure um contador de confiança, fale sua vida para ele, que nem eu falo. Para contador e advogado, você tem que ser totalmente claro ali, Falar ali que eles estão ali para te ajudar. Porque assim, hoje, você, eu, ou cada um aqui, cada um dentro da sua realidade, hoje nós somos MEI. Mas e amanhã? Cara, e se Deus te dizer, prosperar tanto o teu negócio a ponto que você vai precisar fazer esse upgrade aí para o simples, depois lucro presumido, lucro real. E aí? Você está sendo fiel no pouco? Eu estou sendo fiel no pouco? A gente como igreja, vocês devem saber disso, a gente já falou isso em momento de dízimo e oferta. Cara, o RINA, as contas são auditadas por uma auditoria externa, E nisso, justamente para que se amanhã ou depois a gente tiver algum escândalo ou coisas do tipo em relação à Receita Federal, ou que o dinheiro que você e eu entregamos aqui de fato não vai para o fim determinado, a gente já tem todas essas contas auditadas por uma auditoria externa, secular. Então, assim, isso é fugir da aparência do mal. E muitas das vezes, quando a gente se posiciona nesse sentido, fala, eu quero começar o meu negócio correto, ou eu até... às vezes a gente vai empreendendo, vai fazendo as coisas por falta de informação, porque a gente escuta tanta coisa difícil que você fala, nossa, que nem a Letícia perguntou, eu estou na pessoa jurídica, né, Letícia? Daí como que eu vou fazer? Eu passo para a pessoa física? No início eu tinha muito isso.
E aí o Diego e a Mari, separa, separa. E aí eu falei, a vida ficou mais fácil para mim, entendeu, Letícia? Então, de tanto que eles me ajudaram e me incentivaram, né? E assim, você pega ali na pessoa jurídica para a pessoa física, só isso já melhora quase 100% aí a gente como empresário junto a prestar conta, né? Então, assim, isso é importante, isso daqui acontecer. Porque são casos reais. A gente está empreendendo todos os dias. A gente está precisando, né, batendo a cara. O que foi bom para você é bom, talvez vai ser bom para mim. Eu preciso escutar qual a sua estratégia, o que você está fazendo, se está pagando menos imposto ou mais imposto. Enfim, é isso. Vocês querem dar uma consideração final? Só esclarecendo com relação ao MEI, você não está obrigada a emitir nota, porém, você precisa, né, ter esse controle do seu faturamento para você informar na declaração anual. Mas, né, como a gente falou, o ideal, o melhor, né, para que você tenha essa comprovação de renda, é ter um documento oficial, que é a nota fiscal. Quem vende vai ter que emitir uma nota fiscal eletrônica de venda, né? É interessante que se faça. E quem presta serviços faz um cadastro na prefeitura e emite uma nota de prestação de serviço, tá? Ei. Só para ilustrar um pouco do que o Júlio falou, o ano passado nós adquirimos um bem, nós financiamos uma moto e o nosso rendimento normal ele não estava no limite ali que o banco aceitava, né? O escritório que a Mari presta serviço, ela tem um ordenado ali, ela é registrada no escritório, mas não estava compatível com o valor que ela poderia pagar de parcela, a capacidade de pagamento. E como a nossa empresa ela emite nota fiscal de cada boleto que a gente faz, de cada cliente que a gente recebe, a gente pôde usar isso para somar com a renda dela. Se não fosse isso, eu não conseguiria financiar a moto. Se a gente não tivesse esse ato de emissão de nota mês a mês, cliente por cliente, talvez a gente estaria andando a pé, né? Mas por causa de um ato que às vezes dá trabalho, às vezes pode ser chato, mas é mais fácil você criar um hábito, porque chega em momentos como esse, você tem como verdadeiramente comprovar a sua capacidade de pagamento, né? Você tem como ter credibilidade perante a isso. Então, que isso fica talvez um exemplo nosso, né? Porque se a gente falar assim, não, presta serviço, não precisa emitir nota. Não, depois eu vejo, nota não pega nada. Não, queridos. A gente emitiu, a gente fez o que tinha que fazer da forma que devíamos fazer. E aí chegou na hora de financiar a moto, por causa disso, a gente conseguiu financiar a moto. Se não fosse isso, a gente não conseguiria a liberação do financiamento. Até o mundo que é secular é correto, né, nesses quesitos, quanto mais a gente que tem princípios e valores que a gente entende que é certo. Então, isso por obrigação mesmo, sabe? Se você, independente da sua realidade hoje, me incluo nisso também, todos nós aqui estamos de fato aí na mesma condição, cara, procure se acertar, sabe? Busque pessoas profissionais que você confie, tirem dúvidas, sabe? Quando você não sabe de uma coisa, está com dúvida X, eu vou por esse caminho, não vou. De preferência, quem tem os mesmos princípios e valores que você, para que as coisas se tornem mais fáceis. E para finalizar aqui, é tão legal essa questão no Recri, antes da pandemia, nós tínhamos o Márcio, que era um dos CEO, que era de uma maquininha de cartão, né? uma receptora de cartão, chamava Granito. E ele é um membro da sede, então sócio aí de um banco, dono de um banco, alguma coisa nesse sentido. E a pastora tinha um projeto aqui, tem o projeto CRI. E parte do que eu passava, ou ele até sugeriu isso, ele fez na sede uma vez, do que nós usávamos na maquininha, que você usa ali cobrando seu cliente, esses recursos, de alguma forma, a gente pode direcionar para projetos dentro da igreja, através desse empresário, né, que tem essa maquininha de cartão. Então, se a gente olhar para o lado, falar, cara, olha o tanto de coisas que Deus tem feito e pessoas que Deus tem levantado. Se a gente se ajuntar, sabe, fazer com o outro que gostaria que fizesse comigo e olhar e falar, cara, ao invés da Cielo, eu vou usar a maquininha do João.
né? Eu vou estar ali e eu vou começar, e parte do que ele tem ali, ele pode ofertar para um projeto social que eu sei que ele tem princípio. Então, se a gente começar a mudar essa cultura dentro de nós, naturalmente a gente vai ter um filtro para fazer negócio, naturalmente a gente vai buscar, pelo menos, consultar o outro antes de fato de fechar negócio. Amém? Vamos ficar de pé. Diego, Mari, muito obrigado por todo o esclarecimento. Foi o que eu sempre falo, quanto mais informação nós temos, né, em relação ao que nós estamos empreendendo, aonde Deus tem nos colocado, as oportunidades que Deus tem dado, quando nós buscamos informação, sabe, Deus ele olha e fala que é isso. Então eu vou dar recursos à sua mão, né, vou te abençoar financeiramente também, porque eu sei que você está honrando o meu nome também nisso. Então eu queria glorificar a Deus por vocês, por esse esclarecimento dessa forma didática, rápida, né, para que a gente consiga aí ter uma dimensão do que é, né, e desmistificar isso, a questão do imposto de renda. Que Deus abençoe muito vocês, muito obrigado. Queria que vocês estendessem suas mãos para cá, amém, fechassem seus olhos, vamos orar pela vida deles. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Diego, pela vida da Mari. Queremos mais uma vez declarar que eles são bênção nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela amizade no primeiro momento. Obrigado pela excelência, Senhor, naquilo que eles entregam, Senhor. Nós agradecemos o Teu nome. Nós sabemos que isso também é uma forma de eles honrar o Teu nome, Senhor. Pai, dê a eles, Pai, bênçãos financeiras, Senhor. Pai, sabemos que estamos aqui numa reunião de negócios, falando de fato em dinheiro, Senhor. Pai, nós sabemos que o coração deles, Senhor, não está nisso, Senhor, está em um propósito muito maior. Pai, que a cada dia o Diego e a Mari possa corresponder, Senhor, ao Teu coração, às suas vontades, tirando empresários do vermelho. Pai, os use, Senhor, Pai, com palavras de sabedoria, Senhor, com discernimento de espírito, Senhor, para fazer aquilo que o mundo não faz, Pai. Aí que está o diferencial das nossas vidas, Pai. Pai, que eles, nesse monte onde o Senhor os chamou, Pai, que eles possam de fato fazer a diferença, Pai. Há tantos empresários se matando, há tantas pessoas sem esperança, Pai, que da boca dos Teus filhos, Senhor Jesus, possa sair palavras de vida, Senhor. Pai, que da boca dos Teus filhos, Senhor Jesus, possa haver reestruturação na família, que as famílias possam ser restauradas, Pai. Pai, e consequentemente os seus negócios, Pai. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, como igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.